O sino da igreja de São Roque ecoou pela Baixa de Lisboa como um aviso divino, marcando o início de uma tarde que mudaria vidas para sempre. Pedro ajustava o laço da gravata perante o espelho antigo do seu quarto no bairro Alto, o coração acelerado não só pela emoção do casamento, mas por algo mais profundo, algo que ele enterrara anos a fio. Aos 32 anos, Pedro era o noivo perfeito, alto, moreno, com olhos castanhos que conquistavam sorrisos fáceis, advogado bem-sucedido numa firma no Chiado. Ao seu lado, em poucas horas, estaria Sofia, a mulher que todos diziam ser ideal para ele, bonita, inteligente, filha de uma família tradicional de Cascais. Mas ali, sozinho, Pedro sentia um vazio que não explicava. Os amigos riam, diziam que era nervoso de noivo. Só uma pessoa sabia a verdade. Tiago. O seu melhor amigo desde a universidade, o padrinho que ele insistira em convidar para fazer uma apresentação especial na recepção. Vai ser surpresa, dissera Pedro com um sorriso forçado. Tiago aceitara, relutante, mas aceitara. Tiago chegou à igreja minutos antes da cerimónia, o fato cinzento impecável contrastando com a palidez do rosto. Aos 31 anos, era designer gráfico, vivia no Porto mas viajara para Lisboa por Pedro. Sempre por Pedro. Desde os tempos da Faculdade de Belas Artes, quando partilhavam noites de conversa até de madrugada, Tiago soubera que o seu amor por Pedro era mais do que amizade. Um amor silencioso, reprimido, porque Pedro escolhera o caminho seguro, namoros com mulheres, uma carreira linear, a aprovação da família conservadora. Sofia entrou na igreja radiante, o vestido branco bordado com renda de Vila do Conde, o véu longo arrastando pelo chão de mármore. Os convidados murmuravam admiração. A família de Pedro, vinda de Sintra, ocupava os bancos da frente, a mãe, devota, com o terço na mão, o pai, empresário rígido, orgulhoso do filho que seguia as tradições. Do lado de Sofia, os parentes de Cascais sorriam, alheios ao turbilhão que se aproximava. A cerimónia decorreu serena. O padre falou de união eterna, de família, de valores cristãos. Pedro trocou olhares com Sofia, mas o seu olhar desviava-se para Tiago, sentado na primeira fila, como padrinho. Tiago mantinha a expressão neutra, mas as mãos tremiam ligeiramente no colo. Ele carregava no bolso interno do casaco um pendrive. Uma gravação. Uma confissão que Pedro lhe fizera numa noite de bebedeira, há 2 anos, numa viagem a 2 ao Douro. Eu acho que amo-te, Tiago. Mas não posso. Não sou assim. Não posso destruir tudo. Tiago guardara aquilo como um tesouro doloroso. Mas quando Pedro anunciara o noivado com Sofia, algo se quebrara dentro dele meses de terapia, noites sem dormir, conversas com amigos da comunidade LGBT em Lisboa, o Príncipe Real, com os seus bares acolhedores, fora o seu refúgio. Portugal mudara, o casamento gay era legal desde 2010, a adoção permitida, a discriminação banida. Mas para famílias como a de Pedro, em certos círculos tradicionais, ainda era tabu. A recepção foi no Palácio Chiado, um espaço luxuoso com vistas para o Tejo. Mesas carregadas de petiscos, pastéis de bacalhau, queijos da serra, vinhos do Alentejo. A banda tocava fado suave ao fundo. Pedro e Sofia dançaram a primeira valsa, aplaudidos. Depois, o mestre de cerimónias anunciou, e agora, uma surpresa do noivo. O padrinho Tiago preparou uma apresentação especial para homenagear os noivos. Tiago subiu ao palco, o coração aos saltos. Os convidados aplaudiram. Ele ligou o portátil ao projetor. A sala escureceu ligeiramente. Pedro pediu-me para partilhar memórias nossas, desde a universidade, começou Tiago, a voz firme mas emocionada. Projetou fotos antigas, eles os dois em Sintra, no Palácio da Pena, rindo, em Óbidos, nas muralhas, no Porto, na Ribeira. Os convidados sorriam, enternecidos. Sofia apertava a mão de Pedro. Mas Tiago parou numa foto específica, eles os dois, abraçados, numa praia da Costa da Caparica, ao pôr do sol. Pedro sempre foi mais do que um amigo para mim, disse Tiago, a voz baixando. E eu para ele. O murmúrio percorreu a sala. Pedro empalideceu. Tiago carregou no play. A gravação começou, a voz de Pedro, embriagada, mas clara. Tiago, eu amo-te. De verdade. Mas não posso assumir. A minha família. A sociedade. Sofia é segura.
Com ela, sou normal. O silêncio caiu como uma guilhotina. Sofia virou-se para Pedro, os olhos arregalados. O quê? Isso é verdade. A sala pareceu encolher. Os convidados congelaram, garfos no ar, copos a meio caminho da boca. A gravação continuou por mais alguns segundos, a voz de Pedro confessando medos, desejos reprimidos, o peso da expectativa familiar. Tiago parou abruptamente, o rosto vermelho de emoção. Desculpem, murmurou. Mas não podia deixar que este casamento acontecesse baseado em mentiras. Pedro levantou-se de repente, a cadeira caindo para trás com estrondo. Tiago. O que fizeste? A voz dele era um misto de raiva e pânico. Correu para o palco, arrancou o microfone das mãos do amigo. Isso foi privado. Uma noite de fraqueza. Sofia, pálida, recuou um passo. Lágrimas brotaram nos seus olhos azuis. Pedro. Diz-me que não é verdade. Diz-me que era brincadeira. Casaram-se há minutos, na igreja, perante Deus e família. Ela amava-o genuinamente, via nele o futuro estável, filhos, uma casa em Cascais. A mãe de Pedro, de Maria, levantou-se, o rosto contorcido. Isso é uma vergonha. Um padrinho. Gay. A destruir o dia do meu filho. Murmúrios espalharam-se, alguns chocados, outros solidários em silêncio. Em Portugal, apesar das leis progressistas, famílias tradicionais ainda lutavam com a aceitação plena. Tiago desceu do palco, os olhos fixos em Pedro. Não é fraqueza, Pedro. É verdade. Guardaste isso anos, negaste-te a ti mesmo. Por quê? Por eles. Apontou para os convidados. Eu amo-te. Sempre amei. E não aguento ver-te infeliz. Pedro tremia. Memórias inundaram-no, noites em que quase beijara Tiago, momentos de intimidade disfarçada de amizade. Escolhera Sofia porque era fácil, porque os pais aprovavam, porque a sociedade esperava. Mas agora, exposto, sentia um alívio misturado com terror. Sofia chorava abertamente. Eu mereço verdade, Pedro. Se amas. Ele. Por que casar comigo? A voz dela quebrou. Amigos dela aproximaram-se, consolando-a. O pai de Pedro, Sr. António, aproximou-se furioso. Fora daqui, Tiago. És uma desgraça. Mas Pedro ergueu a mão. Para, pai. Chega. A banda parara. Alguns convidados saíam discretamente, desconfortáveis. Outros, mais jovens, olhavam com empatia. Lisboa mudara, o bairro alto era vivo com orgulho gay, marchas anuais enchiam as ruas. Tiago aproximou-se de Pedro. Desculpa o momento. Mas não o arrependimento. Mereces ser feliz. Nós merecemos. Pedro olhou para Sofia, depois para Tiago. O coração dividido. Eu. Preciso de tempo. A recepção desfez-se em caos controlado. Sofia saiu chorando, acompanhada pela família. Pedro ficou, confrontando olhares. Naquela noite, sozinho no hotel, Pedro ligou a Tiago. Vem cá. Precisamos falar. Tiago chegou ao hotel no Chiado uma hora depois, o coração apertado. Pedro abrira a porta do quarto, o smoking desfeito, olhos vermelhos de choro. Entra, murmurou. Sentaram-se na varanda, com vista para as luzes de Lisboa. O Tejo brilhava ao longe. Por que agora, Tiago? No meu casamento. Tiago suspirou. Porque via-te infeliz. Sofia é ótima, mas não és tu. Lembras-te da universidade? As noites no Porto, a falar de tudo. Eras livre. Depois, mudaste. Por causa da família, da carreira. Pedro baixou a cabeça. Tenho medo. Em Portugal, é legal ser gay, mas na minha família. O pai deserdar-me-ia. Os clientes da firma. Mas e tu? Vais viver uma mentira para sempre. Tiago pegou na mão dele. Pela primeira vez, Pedro não recuou. Conversaram horas.
Pedro confessou mais: tentativas falhadas com mulheres, atração reprimida por homens, culpa católica. Tiago partilhou a sua vida aberta, namoros, a Marcha do Orgulho em Lisboa, amigos que o apoiavam. Ao amanhecer, Pedro beijou Tiago. Um beijo hesitante, mas real: amo-te. Sempre amei. Mas destruí tudo. Não destruíste. Libertaste-te. Dias seguintes foram turbulentos. Sofia pediu anulação, em Portugal, possível em casos de engano essencial. A família de Pedro explodiu, discussões acesas na casa de Sintra. É fase, dizia a mãe. O pai cortou contato temporariamente. Pedro mudou-se para um apartamento no Príncipe Real, o bairro gay de Lisboa. Tiago ajudou a navegar, bares como o Trams, associações como a Ilga Portugal. Sofia, ferida mas compreensiva, encontrou-os semanas depois num café em Cascais. Doía, mas vejo que eras infeliz. Desejo-vos felicidade. A amizade renasceu, devagar. Meses passaram. Pedro e Tiago começaram uma relação cautelosa. Passeios por Sintra, mãos dadas nas sombras do Palácio da Pena, jantares no Porto, onde Tiago vivia. Pedro enfrentava preconceitos internos, terapia ajudava. A família reagiu mal no início. D. Maria chorava, rezava. Sr. António ignorava. Mas a irmã mais nova, Inês, apoiou: irmão, sê feliz. Notícias espalharam-se nos círculos sociais. Alguns amigos afastaram-se, outros, surpreendentemente, aproximaram-se. Um colega da firma confessou ser bissexual, ofereceu apoio. Tiago apresentou Pedro à comunidade, eventos no Parque Eduardo VII, conversas sobre direitos. Portugal era avançado, mas preconceito sutil persistia. Um fim de semana no Douro reviveu memórias. Numa quinta em Pinhão, sob vinhas, Pedro pediu namoro oficial. Quero tentar. Contigo. Mas conflito surgiu. Pedro queria reconciliação familiar, Tiago temia recaída na normalidade. Uma discussão: e se voltares atrás por eles? Não voltarei. Amo-te. Prova veio numa ceia de Natal em Sintra. Pedro levou Tiago. Tensão alta. Pai recusou cumprimentar. Mas mãe, vendo o filho feliz, suavizou. O tempo curou feridas. Um ano após o casamento destruído, Pedro e Tiago eram um casal assumido. Moravam juntos em Lisboa, apartamento com vista para o Tejo. Pedro reconciliou-se parcialmente com a família. Pai aceitou relutante: se te faz feliz. Mãe abraçou Tiago numa visita. Sofia casou com outro, convidou-os ao casamento, gesto de perdão. Alta tensão. Pedro propôs casamento a Tiago numa viagem a Óbidos, nas muralhas medievais. Quero casar contigo. De verdade. Tiago aceitou, lágrimas nos olhos. Preparativos: Igreja Civil em Lisboa, recepção no Palácio Chiado, ironia poética. Convidados: amigos LGBT, família mista. Alguns tradicionais hesitaram, mas vieram. No dia, Pedro nervoso. Tiago radiante. Cerimónia emotiva, votos prometendo honestidade, amor sem medos. Recepção alegre, fado, dança, comida abundante. Mas sussurros, antigos conhecidos julgavam. Clímax emocional, discurso de Pedro agradecendo Tiago por salvar-me da mentira. A noite culminou em dança até madrugada. Pedro e Tiago, abraçados, sentiam-se livres. Anos depois, adotaram uma criança, possível em Portugal. Família cresceu. Pedro reconciliou plenamente, pai orgulhoso do neto. História deles inspirou outros. Pedro falou em eventos LGBT, sobre sair do armário tarde. Em Lisboa, passeavam de mãos dadas no Príncipe Real, símbolo de amor vencendo preconceito. Sofia tornou-se amiga próxima, madrinha do filho. No final, o casamento destruído fora o início de algo verdadeiro. Amor, honesto e profundo, triunfara sobre mentiras e medos. Em Portugal, terra de mudanças, provaram que corações quebrados podem reconstruir-se mais fortes. E viveram, não perfeitos, mas autênticos, felizes para sempre.